No Brasil, 7 em cada 10 pessoas assassinadas são negras. A cada 2 horas, 5 jovens, na faixa entre 15 e 29 anos, negros, morrem de forma violenta. E tem mais. Uma pesquisa realizada pela Fundação Abrinq revelou que em 20 anos, o número de jovens negros assassinados aumentou 429%. São números de uma guerra não assumida, em que os alvos têm cor. Mas não é exclusivamente morte que resulta da violência contra a juventude negra. São portas fechadas, olhares de medo, assédio, discriminação, seletividade e condições sociais que seguem o passar dos séculos sem mudanças efetivas. No Sala de Convidados de hoje, a gente vai conversar sobre a violência contra a juventude negra. Por você ser negro, você tem que ser 2 vezes melhor. Só junto que a gente vai conseguir formar uma resistência forte, sólida. É o reflexo do racismo estrutural que está baseado, inclusive, na produção da política pública do Estado brasileiro. Eu só quero respeito, eu só quero reciprocidade. As pessoas têm que ter mais empatia umas pelas outras. Comigo no estúdio para essa conversa, Maialu Silva, que é pesquisadora da Fiocruz e atua no Departamento de Estudos sobre Violência e Saúde Jorge Carelli, o Claves. Bruno F. Duarte, mestrando em Comunicação e Cultura da Escola de Comunicação da UFRJ. E Mônica Cunha, educadora social, coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da Alerj e fundadora do Movimento Moleque. E você também pode participar dessa conversa. Mande as suas perguntas e comentários pelo WhatsApp 021 99701 8122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Mesmo com mais da metade da população brasileira sendo negra, o preconceito se mostra nas pequenas doses de violência naturalizada e cotidiana. Nossa equipe pegou estrada rumo a Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. É aqui que mora o Jefferson. Há 4 anos, ele decidiu se tornar empreendedor. Jefferson conta que realizou o sonho de montar a própria barbearia depois de ser vítima de racismo no antigo trabalho. Lá, ele era auxiliar de serviços gerais e cuidava de 18 banheiros. O preconceito veio justamente de um colega de trabalho. Quando ele foi no banheiro, né, ele foi lá, demorou um tempinho, ele saiu e falou, ó, deixei um presente lá pra você. Eu falei, pô, beleza, vou lá ver o que é. Quando eu cheguei lá, ele tinha defecado em cima do vaso, né, a tampa do vaso. E eu, pô, fiquei muito triste com aquilo, fiquei muito chateado com aquilo ali, chamei o segurança e tal, falei. E ele falou pra mim, olha, aí é o teu lugar. O rapaz falou pra mim, aí é o teu lugar, isso aí que você tem que fazer. Todos os dias da sua vida você tem que fazer isso aí. Limpar banheiro, limpar isso aí que você tá fazendo agora. E não é difícil encontrar mais histórias como essa. Diante do espelho, o estudante Gabriel. Ele só tem 21 anos, mas enfrentou racismo de frente várias vezes. Racismo presente até em uma simples caminhada na rua de casa. Eu tá passando na mesma calçada de uma senhora, ela está com a bolsa, vê que eu estou vindo na direção dela, ela agarrar a bolsa pensando que eu vou roubar ela só certamente por causa que eu sou negro, né? Racismo que aparece através da violência, seja ela física, verbal ou mesmo com aquele olhar torto dentro do ônibus, diz o barbeiro. Pessoal, eu entrei no ônibus, todo mundo olhando. Eu falei, caraca, o povo deve achar que eu vou assaltar. Esse povo do nosso Brasil, eles acham que o cabelo da pessoa define o caráter. O cabelo da pessoa não define o caráter, não. A pessoa pode fazer o que ela quer no cabelo, ainda mais a pessoa preta. Eles acham só que a pessoa branca pode fazer um reflexo. A pessoa preta não pode, que a pessoa preta faz um reflexo e acha que é bandido. Agora a pessoa que é branquinha e faz um cabelo louro, aí já acha que é o quê? A pessoa gringa. Uma realidade que também aparece nos números. De acordo com o mapa da violência, no Brasil, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Esse é o retrato da violência letal hoje, que afeta majoritariamente jovens negros. É o reflexo do racismo estrutural que está baseado, inclusive, na produção da política pública do Estado brasileiro.
Para o Jefferson, o racismo é uma ferida aberta que nunca cicatriza e mata. O Brasil, o último país ocidental a abolir a escravidão, uma herança negativa que não acabou com os livros de história. Por você ser negro, você tem que ser 2 vezes melhor. Bom, gente, primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês aqui para falar desse assunto que não sai da nossa agenda, né? Não pode sair e, infelizmente, permanece. Eu vou começar com você, Bruno, te perguntando por onde a gente começa essa conversa. Sim, primeiro, muito obrigado pelo convite de estar aqui com 2 pessoas super importantes para a gente debater esse tema. Mônica Cunha, que é uma referência, né? Eu vi pessoas incríveis na matéria falando sobre essas questões que elas, quando a gente fala desse extermínio, né, da juventude e do genocídio da população negra no Brasil, é como o Jefferson falou, né? Isso é algo que vem há muito tempo acontecendo, né? A gente pode dizer desde a fundação do Brasil, como a gente conhece hoje, aí, desde 1500, né? Desde o século, do século XVI. E ela está profundamente enraizada nas consequências da escravidão aqui no Brasil, né? Então, da escravidão onde portugueses trouxeram, né, pessoas escravizadas do continente africano para trabalharem forçadamente, sem receber qualquer reparação após o processo de abolição, né, que foi fruto de muitas lutas de outros movimentos negros que são invisibilizados. Então, essa luta não é de hoje. E, além dessa marca da escravidão, a gente precisa falar também que, antes dessa violência última, né, da morte, né, do corpo exterminado, a gente tem vários processos de violência simbólica, onde as pessoas negras são estereotipadas e consideradas cidadãos e seres humanos de segunda categoria, né? Então, até o corpo ser exterminado, a gente tem uma série de ideias, uma série de estereótipos associados a pessoas negras, e isso, quanto mais escura a pele dessa pessoa for, mais violências simbólicas e físicas ela vai sofrer. E aí eu não estou falando só na escola ou quando alguém, né, a gente acha que o racismo é você chamar alguém de macaco. Isso, na ideia, na cultura brasileira, já é entendido como racismo, né? A gente precisa falar do racismo estrutural, que é impedir as pessoas de acessarem a escola com boas condições, né, de educação. A gente precisa pensar no campo da saúde, né, o acesso à saúde pública. A gente precisa pensar o racismo para outras dimensões que afetam o nosso cotidiano. Então, combater essas ideias, esses estereótipos, né, como o Jefferson falou muito bem na matéria, sobre o cabelo que você usa, ou as roupas que você veste, ou a música que você escuta, isso tudo faz parte desse racismo estrutural. E a gente precisa combater essas ideias, e só pessoas negras, falando de suas próprias histórias, vão conseguir combater esse ideal racista no Brasil. Com certeza, por isso que eu fiz questão de trazer você para dar a introdução desse programa, Bruno. É esse lugar de fala que só o negro tem mesmo, é importante a gente dizer, né? Mônica, a gente, quando estava buscando os convidados para esse programa, várias pessoas falaram de você e da importância da sua representatividade numa luta continuada. Eu queria saber onde é que começou essa luta, por que você é essa pessoa que acaba se tornando uma referência nesse assunto e está dentro da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, o que é muito importante, representativo, né? É isso, assim, me emocionou muito. O racismo, o Jefferson falando que o colega disse que tinha um presente para ele, isso me machucou muito. Porque, como meu amigo, meu menino, né, que Bruno tem idade para ser meu filho, minha parceira de luta, Mailu. Enfim, o racismo matou meu filho. O racismo está matando o filho de diversas mulheres negras como eu. Só que eu não estou falando apenas do tiro de fuzil que o Rafael ganhou no dia 5 de dezembro de 2006. Eu estou falando, como o Bruno relatou bem, de uma morte que é o genocídio, é isso, né? Que começou bem antes. Que o tiro de fuzil, quando dá em qualquer jovem, adolescente e criança negra,
esse corpo já vem sendo assassinado antes do tiro. O tiro é só para justificar, para que essa sociedade hipócrita, né, não se sinta culpada por aquele corpo estar no chão, né? E eu digo isso porque eu venho, quando você fala dessa referência, fico muito feliz, muito orgulhosa, assim, porque é uma luta de 16 anos, né, que eu venho aí. Eu sou uma referência porque eu sou mãe de vítimas desse Estado e desse Brasil. Eu tive meu filho que foi cumprir uma medida socioeducativa dentro desse Estado por se tornar um adolescente autor de ato infracional, mas essas medidas não foram dadas para ele. Não é que não exista, não foram dadas para ele porque essas medidas não são dadas a adolescentes negros. E não é sem querer, é uma política feita dessa forma. Porque eles sabem que a partir do momento que se for aplicada políticas públicas que fazem esses adolescentes florescer, esses adolescentes virarem de fato cidadãos, a história muda totalmente. Esse racismo perde todo esse teor de morte que ele tem. E isso não é interessante para essa política que a gente tem desde sempre, como o Bruno, mais uma vez, relatou brilhantemente. E aí, quando ele fala do adoecimento, que isso está colado, porque quando se mata um filho, quando se mata um ente querido dessa mulher, adoece essa mulher. Nós estamos no canal Saúde, né? Adoece. Então, o racismo, ele vem transvestido de todas as formas, para poder nos excluir, para poder nos tirar, né, da centralidade, de fato, do lugar que é nosso. O racismo é uma doença social, né, Maialu? Eu queria trazer aqui para você que quando eu estava fazendo uma pesquisa, tentando me inteirar o máximo possível dessa situação que já está tão na nossa cara, né? Simplesmente colocando a chave no Google, violência contra jovens negros, você tem inúmeros institutos muito sérios, com dados muito consistentes. Isso não é novo, a gente tem isso esse ano, a gente tem de 10 anos atrás, a gente tem de 20 anos atrás, a realidade não muda. Então, só para a gente poder reforçar, porque isso precisa ser dito o tempo todo, que panorama a gente tem hoje da situação contra a juventude negra no Brasil. E aí eu já vou emendar uma segunda questão, porque a Mônica já trouxe. Em que medida isso adoece quem está em volta de quem parte, né? A mãe que fica, a família que fica. Exatamente. Acho que, primeiramente, né, o lugar de fala, né, que a gente está aqui com 2 pessoas negras e eu, como uma pessoa branca, pesquisadora da Fiocruz, representando essa perspectiva antirracista. Porque não basta você não ser racista. Hoje em dia a gente está numa situação que a gente precisa ser antirracista, né? Como você está falando, esses dados não são novos, esses dados estão aí se repetindo, e não só se repetindo. Quando a gente pega as taxas de vitimização e você faz um recorte por raça, você vê que as taxas de vitimização da juventude branca são estáveis ou até decrescentes, e a de juventude negra crescentes. Então, né, como se falou, a gente precisa entender o racismo como uma forma do poder ser exercido na sociedade e que tem como consequência que os corpos negros são os destinatários da violência. Então, não é só a discriminação racial, né, que a gente tem a tendência de entender o racismo como a discriminação, chamam o outro de macaco, né, mas não é isso. Isso é a ponta do iceberg, né? Vocês 2 falaram aqui, eu acho que todos os exemplos possíveis do que realmente se coloca como racismo na sociedade. E não é só a violência letal do fuzil, da bala, mas também os outros tipos de violência, porque na saúde a gente trabalha com os homicídios, né? Mas trabalha também com a violência contra a mulher, a violência contra os jovens, a violência contra criança e adolescente. E as pesquisas mostram que desde quando mudou o Código de Doenças, né, para o CID-10, quando você começou a fazer o recorte racial, a partir de 1996, você ter os dados de raça-cor no sistema de informação de mortalidade, que você começa a poder
mostrar através dos dados o racismo, né? Porque antes de 96 a gente não tinha esse recorte. E quando a gente vê dos outros sistemas de informação também, das violências notificáveis, que são violência contra a mulher, violência contra criança e adolescente, a população negra também é a primeira que recebe mais violência. Então, o corpo negro marcado como destinatário da violência é, para mim, assim, a principal conceito de racismo que a gente tem que entender para poder mudar isso na sociedade, né? Começar a conversar sobre isso. Eu vou repetir daqui a pouquinho a segunda parte da pergunta, que eu sei que é complexo falar de tudo isso ao mesmo tempo, mas só ressaltando, né? O negro, estatisticamente, geralmente está na região mais violenta da cidade, nas comunidades, tem pouco acesso a saneamento, pouco acesso à educação, às vezes nenhum, e quando tem, não consegue chegar, porque tem tiroteio no meio do caminho. E muitas vezes a gente vê a pessoa branca tentando se mostrar não racista, dizendo: não vamos separar esses dados, né? São pessoas, são seres humanos, estão todos dentro desse índice de mortalidade, né? Bruno, você trouxe aqui no começo do programa para a gente a importância da gente não esquecer a história. Não dá para interromper a história se algo não for feito efetivamente como um marco divisor para mudar o rumo futuro dessa história, né? Sim, tem uma outra referência, né, nesse campo do movimento negro e do movimento de mulheres, que é a Sueli Carneiro. Ela é uma pensadora, uma filósofa e ativista muito importante, histórica no Brasil, fundadora do Instituto Guelé 10, e ela fala que é preciso, né, não só ela, o movimento de mulheres negras e o movimento de mulheres faveladas, né, falam sobre a necessidade de um novo pacto civilizatório no Brasil. A gente precisa fazer um novo pacto para que a gente consiga seguir respeitando minimamente a dignidade da vida humana, né, da vida de pessoas negras, que são as mais afetadas pela violência letal, como todos nós já ressaltamos aqui. E, além disso, é muito importante, você falou da história, a gente pensar em como, até pensando a cidade, né, que as pessoas vivem nas cidades, como as pessoas negras foram relegadas a espaços chamados de periferia, né? E como esses espaços são violentados, né? Então, uma pessoa negra, ela não mora num lugar que é mais violento. Esse espaço recebe políticas e se tornou mais, ou não recebe políticas públicas, e ele se torna um lugar onde você tem menos saneamento básico, você tem menos escolas, você não tem saúde, e você tem o braço armado do Estado executando políticas de segurança públicas, políticas, muito entre aspas, né, para onde o Estado só chega com a bala. Porque ele entende que ali não tem humanização. Exatamente. As pessoas que moram ali não são humanas. E é muito importante a gente pensar que o crime pode ser combatido, mas respeitando a vida das pessoas que residem nesses espaços, que são marginalizados, que são estigmatizados como espaços de violência, espaços de falta, espaços onde não existem produções culturais e artísticas que mudam a forma como as pessoas vivem, mudam a história do Brasil, né? Os movimentos culturais de saraus da periferia, de poesia, de música. O funk, né? O funk, a música do Brasil é a música da favela. Sim. Né? Se você pegar as faixas mais tocadas nas plataformas musicais, você vai ver que são ritmos, né, e culturas chamadas da periferia, mas elas estão no mainstream, elas estão nos espaços mais importantes, né? Elas tocam, tem até aquela música, aquele funk que é som de pretos favelado, mas quando toca ninguém fica parado. Ninguém consegue passar incólume, ou ninguém consegue não se afetar pela produção cultural. E não só isso, né? As pessoas negras estão em todos os espaços da cidade, prestando serviços, trabalhando, inventando modos de vida. Eles querem usar a nossa cultura, eles gostam da nossa cultura, mas eles não querem que nós propagamos, que nós estejamos à frente dessa cultura. Dizem que gostam da cultura negra, mas não gostam de pessoas negras. Exatamente. Então, isso é... Pior que às vezes não dizem, né? Eu não sei o que é pior, na verdade. Eles não dizem, eles agem perfeitamente como notável. Nós não existíssemos, né? Pegando o que é nosso, o que é cultuado por nós e
fazendo o papel como se fosse deles. Isso acontece em tudo, né? Na música, como o Bruno falou, na religião de matriz africana, a gente está vendo aí o desmonte dessa religião. Eles acham que podem fazer isso. É óbvio que não vai acabar. A religião de matriz africana é óbvio que nunca vai deixar de existir. Quebram um terreiro esse, quebram aquele. Nós vamos, com certeza, com as nossas resistências, reconstruir novamente. Entendeu? Porque isso não vai acabar. Isso é a nossa essência. Isso é a nossa alma. Mas por que isso vem acontecendo também, Yasmin? Porque é isso. Porque hoje, nessa contextualização que nós vivemos hoje em dia, não basta só estirar os nossos corpos no chão. Eles querem acabar com a nossa alma. E aonde que eles enxergaram e viram que a nossa alma está é dentro da religião de matriz africana, porque eles querem entender como, há quantos anos eles nos matam, eles nos encarceram, né? E nós não acabamos. E nós continuamos a crescer. Então, isso, para eles, virou um problema enorme. E hoje em dia, que também isso é novo no sentido de falar, no sentido de dar uma outra narrativa, porque o racismo sempre existiu, os governos que nos fazem viver por toda essa violação sempre existiu. Mas hoje a diferença nisso é porque nós falamos. Como nós estamos aqui hoje, como as universidades têm seus núcleos de estudantes negros, como as mães de vítimas deixaram de ser só mãe de vítima. Tristemente, falar desse movimento no sentido de ser representante, de virar essa referência, como você falou. Óbvio que eu queria estar sendo uma referência de uma música, de uma cultura, e não de um movimento sofrido, né? Do movimento que lidera as mães que perderam um filho por esse Estado racista. Mas sou, então nele que eu estou. Então nós estamos dando uma outra narrativa que a mídia, tristemente, não fala. Nós estamos botando a cara e dizendo por que tiram os nossos filhos. Nós estamos falando a palavra racismo, que isso nunca foi falado antes. Então essa é a diferença. A diferença é estarmos, de fato, tomando os espaços que sempre foram nossos. Porque quem construiu esse país fomos nós, porque nós é que somos a maioria. Então, nada mais do que justo de estarmos ocupando espaços que é nosso, de estar aqui um Bruno mestrando, que está aqui uma mulher negra sendo referência, como você lindamente falou. Não basta só não ser racista, tem que ser antirracista, porque é isso que queremos. Não queremos sentar, que o branco levante para nós sentarmos. Não é isso, a luta não é essa. A luta é que o branco entenda que o privilégio que ele tem hoje pode não ser o branco esse ou aquele, porque ninguém hoje é verdadeiramente ocupado ou responsável, e sim tudo que ele representa, e sim a ancestralidade dele. Então, o privilégio que eles têm hoje é por conta do nosso sofrimento, é por conta do nosso não lugar que eles acham que nós não temos. Mas temos e estamos buscando por isso, estamos lutando por isso. A gente viu ontem a notícia do IBGE, né, de que realmente pela primeira vez os negros são maioria nas universidades públicas. Isso é resultado, com certeza, da política de cotas que vem sendo muito criticada por alguns setores da sociedade. Mas eu fiquei muito preocupada com essa. Mas isso traz alguns resultados também, nem sempre positivos, né? Vamos guardar esse assunto aí para o segundo bloco. Agora, vou buscar de novo, assim, só para a gente encerrar esse primeiro bloco com você, Mayalu. A Mônica, na fala dela, a gente vê os resultados dessa vivência. Ela mesma colocou, né? Que ela gostaria de ser referência com uma situação mais feliz. Há o resultado emocional e na saúde, efetivamente, não só para quem está colado ali em quem morre, efetivamente, mas no dia a dia desse negro, que até chegar à faculdade, o quanto que ele não sofreu, né? Como é que você percebe nos estudos aqui da Fiocruz essa realidade, né? Como é que é esse impacto real na saúde da população negra, especificamente do jovem? Bom, o que a gente vê, assim, a gente trabalha muito com a questão das vítimas indiretas, né? Um pouco a fala da Mônica expressa isso muito bem. Quando você tem um jovem negro ali que morreu, que, né, foi vítima de um homicídio, você tem todo um contexto ali que é afetado por isso, né? Então, você vê doenças autoimunes das pessoas que ficam
dos amigos, dos irmãos, dos tios, de todos os familiares e não só, de toda a comunidade, né? Quando você tem um cotidiano de bala perdida, perdida não, né? Porque não existe bala perdida, mas de tiroteios, de corpos estirados no chão, onde as crianças estão indo para a escola e tem que passar por aqueles corpos, que tipo de subjetividade a gente está produzindo em determinados espaços da cidade, né? E assim, os problemas de saúde mental são inúmeros. Problemas de depressão, de transtornos de estresse pós-traumático, de automutilação em jovens, que é uma coisa que a gente vê acontecendo muito, suicídio em jovens, e infelizmente os jovens negros também estão como o público que mais é representado nesses índices de violência também. Então isso tem impactos na saúde mental enormes. Né? E impactos no controle de glicose, controle de doenças autoimunes, né? Pressão alta. E a gente vê ao mesmo tempo essa coisa da política. Né? Você não tem um amparo institucional para as pessoas que vivem a situação, para os familiares. Né? Você não tem um amparo não só na saúde, né? Porque a rede de saúde mental ela está sendo desmontada, né? Hoje mesmo, agora, essa nova política de atenção básica, ela torna dispensável os NASFs, né? Que são os núcleos de apoio à saúde da família, onde você tem os psicólogos, os assistentes sociais, os psiquiatras, que nem são para fazer atendimento, são para apoiar a saúde da família. É que esses impactos parecem tão subjetivos e não são, às vezes parecem tão subjetivos que eles ficam num momento secundário. Exatamente. Preciso te interromper rapidamente, Maíla, para a gente fazer um intervalo. Eu sei que esse assunto não vai caber nesse programa, a gente está dando uma pincelada, a gente vai fazer um intervalo rapidinho para trazer mais itens para essa conversa. Então, o Sala de Convidados faz um intervalo bem rapidinho, não sai daí que a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre violência contra a juventude negra. Comigo no estúdio, Mayalu Silva, que é pesquisadora da Fiocruz e atua no Departamento de Estudos sobre Violência e Saúde, Jorge Carelli, o Claves. Bruno F. Duarte, mestrando em Comunicação e Cultura da Escola de Comunicação da UFRJ, e Mônica Cunha, educadora social, coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da Alerj e fundadora do Movimento Moleque. E você também pode participar dessa conversa. Mande as suas perguntas e comentários pelo WhatsApp 021 99701 8122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. A pobreza é parte da história de mais de 30% da população jovem e negra no Brasil. E eu cito aqui mais uma vez os dados do IBGE. Como romper com esse ciclo de falta de perspectiva, reconhecimento, confiança em si mesmo? Se não dá para reescrever a história, como é que a gente faz para mudar a realidade e o futuro? A Frente Papagoiaba é uma frente de promoção aos direitos da juventude negra em Niterói e São Gonçalo. É uma frente que vai lutar por políticas públicas de seguridade para a juventude. Então, no primeiro momento, a gente criou uma pesquisa onde a gente tivesse índices sobre a qualidade de emprego que o jovem negro, o jovem Niterói tem. De modo que a gente conseguiu descobrir que, por exemplo, em Niterói, o índice de empregabilidade, né, de alcance de emprego aí entre os jovens negros é menor do que no Haiti. O preto de Niterói tem mais dificuldade para conseguir trabalho do que se ele fosse um haitiano no seu país. Meu nome é Adriana, eu tenho 21 anos, estou aqui no Instituto desde maio e o Instituto na minha vida foi uma porta que eu costumo dizer que foi Deus que colocou na minha vida. Porque
Antes do Instituto, eu era desacreditada em muitas coisas, porque as pessoas falavam que eu não era capaz, que eu não era suficiente. Ah, você vai ser faxineira igual sua mãe, sabia disso? Ah, por que você já tem um emprego de faxineira, por que você não investe nisso? E aqui no Instituto eles falaram pra mim, não, você é capaz, você vai conseguir, você que é a dona da sua história. E ainda que a gente tenha um avanço enquanto ao acesso da população negra na faculdade, a gente tem em contrapartida o aumento de índice da violência contra essa população. E eu entendo que essa correlação também se dá pela falta de políticas na educação de base, entendeu? Então, a gente trabalhar a subjetividade através da política, do debate, da convergência, trazendo para eles epistemologias negras, afrodiaspóricas, africanas, é importante para poder trabalhar essa subjetividade, trabalhar a forma como essa juventude vê o mundo e se vê no mundo. É muito complicado, né? Você morar numa comunidade e ficar com medo de sair da sua casa e você é revistada pelas coisas que você tem na bolsa e as pessoas não sabem disso. E acham que é super natural você acordar 5 horas da manhã para poder fazer qualquer coisa, um curso, sair cedo de casa e um cara apontar a arma na tua cara, o policial, e falar, abre a bolsa que eu quero ver o que tu tem dentro aí. E te revistar, e você tem que achar isso normal, natural, sua casa ser revistada, quebrado, tudo, e você achar isso normal. Então, por que a gente sofre tanto dentro da comunidade? Por causa disso, dessa discriminação. Por que eu sou diferente de você? Por que o meu respeito não é o mesmo? Por que eu não tenho direito das coisas, não tenho direito de voz, não tenho direito de ser respeitada? Eu sou como um ser humano qualquer. Eu só quero respeito, eu só quero reciprocidade. Esse é o meu desejo, é lutar pelos meus direitos, é lutar pela minha família e pela população parecida comigo, pelo jovem negro. Só junto que a gente vai conseguir formar uma resistência forte, sólida. É preciso, é necessário que os movimentos sociais, que os grupos, que os coletivos se aglutinem e se juntem para formar resistências, sabe? Para conseguir resistir a essa onda de violência contra os negros. Eu acredito em mim agora. Por que eu não posso ser uma arquiteta? Por que eu não posso ser uma engenheira? E acreditando no meu potencial é o que vai fazer diferença para mim lá na frente. A fala da Adriana, 21 anos, é muito tocante, né? E muito verdadeira. A gente sabe dessa realidade, né? Mas de estar ali naquele corpo, naquele lugar e trazer essa fala da forma como ela trouxe, muito genuína, é impossível não se emocionar, né, Mônica? Agora, a fala da Luana, que é um gancho ali do que a gente comentou no primeiro bloco do programa a respeito da inserção do negro nas universidades, ela comenta ali, né, que avanço importante, inegavelmente, porém, precisa se educar na base toda a sociedade para entender que esse lugar é sim do negro, é sim um lugar igual, como a Mônica também colocou, de sentar no mesmo lugar, junto, né? Como é que você percebe esses avanços, Bruno? Como é que está para você hoje ser um acadêmico, né? Está fazendo um mestrado e está progredindo nessa direção. Como é que você percebe o seu entorno? Sim, é muito caro para mim falar sobre esse lugar, porque é isso, né? Eu tenho 32 anos, sou um jovem negro que está nesse ambiente acadêmico, né? Mas, para além das políticas públicas, a gente precisa dizer que as cotas são apenas uma parte da política, né? Quando a gente entra nesse espaço, né, na academia, na universidade, a gente se depara com uma série de novos desafios, né? Então, por exemplo, eu faço parte, né, do programa de pós-graduação em comunicação na UFRJ, mas as pessoas negras nesse programa e, né, pensando a pós-graduação, né, o mestrado e doutorado, ainda estão presentes num número ínfimo, é menor que 5%, né? Então, é muito interessante a gente pensar que após, né, as políticas afirmativas no campo da educação, esse número tem aumentado, mas ele sempre foi muito pequeno. E mesmo que a gente esteja chegando num lugar de, né, paridade ali, de metade, quando uma pessoa negra chega na universidade,
ela tem as questões de transporte, como ela chega até esse lugar, né? Muitas vezes a universidade está distante da casa dela e ela precisa do dinheiro da passagem. Como ela se alimenta nesse lugar, né? Porque os horários da universidade ainda são muito pensados para pessoas. Eu costumava dizer, quando eu fiz faculdade, né? Eu estudei comunicação com uma bolsa integral na PUC Rio, né? Na Gávea. Então, mesmo eu morando no centro da cidade, eu ficava na Gávea de 1 da tarde até as 7 da noite nas aulas. E esse horário não te permite que você possa trabalhar num turno específico, né? Pela manhã, ou à tarde, ou à noite. Então, essas estruturas ainda precisam se repensar para que elas não tenham só a presença desse corpo, mas que as pessoas negras consigam permanecer, consigam concluir seus cursos, consigam chegar até o final e concluírem, pegarem seu diploma, né? Saírem dali formados, né? Porque uma coisa é entrar e matricular, outra coisa é sair. É muito diferente e, além dessas questões, né, objetivas, né, de materialidade, de grana, de comida, você tem que pensar também o que a gente esses currículos dessas universidades, né? A grade curricular, as aulas, né? Os professores. Eu também quero professores negros, né? Eu quero estudar com professores negros. Foram muito poucas, raras as vezes que eu tive aula com um professor negro. Se eu tive um na universidade, foi muito, né? E agora na pós-graduação, eu estou tendo a honra de poder estudar com o Muniz Sodré, que é a grande referência negra do campo da comunicação. Então, para mim, desculpa o microfone, eu não posso dizer que é um privilégio, que eu não gosto de associar essa palavra a pessoas negras, né? Eu acho que é um lugar estou acessando o meu lugar de direito, né? A universidade pública pública, ela é para todo mundo. E se somos mais de 50% da população, por que não estamos ainda na universidade dessa forma, né? Dignamente. E né? quem está te dando aula é quem iniciou Exatamente. antes de você. E hoje você está lá e ele está fazendo o papel que é correto. Isso não é privilégio. Estar como ministro André. É direito. Sim. Entendeu? E muito importante falar também da luta dos estudantes negros que entraram na universidade, formando seus coletivos, né? Lá na pós-graduação da ECO, a gente tem um coletivo de estudantes negros e estudantes negras que prepara cursos, né? De preparação para outros alunos, cursos gratuitos, né? Para que outras pessoas negras possam, né, acessar esse espaço. Foi uma luta desse coletivo, né, a implementação de cotas na pós-graduação, na Escola de Comunicação da UFRJ, e são essas pessoas que continuam as lutas que foram iniciadas lá atrás, nos pré-vestibulares comunitários, né, em espaços de favela, em espaços periféricos. E aí, o que eu digo, meu menino, com toda a razão, o que o Bruno está trazendo exatamente é o que faz, o que hoje em dia promove tanto ódio. Porque o negro está num espaço no qual o Bruno está e quando ele traz o grupo dentro desse lugar da UFRJ, né, se conscientizando, se preparando para trazer outros, né, para que outros também ocupem. Porque isso é a população negra. É não entender que só um por vez. E sim, tem que ser 1000 por vez. Não é um. Um não vai mudar. Só vai, de fato, ter uma consciência racial quando tiver 1000 por vez. E é isso que ele está acabando de falar quando ele está falando do grupo que está sendo feito dentro da UFRJ. É isso que o movimento de familiares de vítimas desse país, entendeu? Faz quando a gente se reúne, né? Como você me apresentou, fundadora do Movimento Moleque. O Movimento Moleque hoje tem um projeto desenvolvido que é um pouco isso que o Bruno falou da UFRJ, saindo totalmente da academia, mas vindo para uma leitura que é nossa enquanto população negra, que é um projeto chamado Café das Fortes, né? É um encontro de mulheres, na sua maioria negras, mães, né, de adolescentes, em cumprimentos de medidas socioeducativas, no sistema prisional e, tristemente, mães que perderam seus filhos. O que é isso? É uma consciência de entendimento para saber por que nós fazemos parte desse círculo. Por que o seu filho foi encarcerado? Por que o seu filho está cumprindo medida? Por que todo dia você vê na televisão mais um corpo negro caído no chão?
Isso é só simplesmente porque o seu filho se tornou um adolescente autor de ato infracional, seu filho se tornou, né, um bandido, um fora da lei. É entender que essa nomenclatura, né, que eles nos deram, esse bandido construído, né, porque o Bruno Negro, esse menino, é um bandido. Isso é uma construção. E quando ele fala, quando ele mostra que isso não é real, aí o ódio dessa população que não nos quer aumenta. Então, o ódio de hoje tem a ver com essa conscientização racial que está sendo feita dentro das universidades e está sendo feita também dentro do movimento social, né? Quando o Café das Fortes reúne aquelas mulheres, é para conscientizar, sim. Por que nós estamos vivendo aqui? Por que os nossos filhos estão passando por isso? Aí a gente tem um outro entendimento. A gente vai ver, vai reconhecer o verdadeiro responsável. A gente sai daquela culpa do policial que atira. Não é que ele não tenha, mas sai desse varejo. Você se coloca como ator de uma mudança, né? Você sai daquela, eu queria destacar, você vai para uma amplitude. Eu queria destacar a fala de todos os entrevistados, né? Do Edivan, da Luana, da Adriana, todos com muita propriedade. É muito bonito quando você vê uma pessoa, um ser humano, tomando posse de quem ele é. No caso, a Adriana narrando claramente ali a perspectiva que ela tinha e a que ela passou a ter, de que ela pode, que ela acredita, né? E disso que você está falando, o Edivan fala lindamente no final, né? Da união para se criar uma resistência. Ele reforça isso. Nós estamos nos aquilombando. Essa é a verdadeira palavra. Novamente. Maravilhoso essa forma de organizar o pensamento, né? Porque, na verdade, vai ter que refazer essa resistência e continuar buscando, né? Isso. Como é que vocês percebem isso nos estudos, Maia Lu? Assim, qual é a importância da autoestima, dessa busca, dessa união para realmente, como a gente trouxe aqui, poder fortalecer o movimento e não só ficar como vítima da situação, apesar de ser, né? Mas buscar ser ator de uma transformação. Tudo isso que a gente está falando aqui em relação à questão do racismo, né? E essas trajetórias negras, isso que você está falando, né? Esse Café das Fortes que você reúne aí, mães de jovens foram encarceradas, mães de jovens estão no sistema educativo, mães de jovens que foram mortos, mães de jovens, a maioria negros. Isso daí é nada mais do que a expressão do racismo, né? Que a gente está... essa carreira que a juventude negra tem, né? E não a carreira, como o Bruno está citando aqui, e tantos outros que foram os entrevistados, né, da matéria, mostrando o potencial que a gente tem de juventude, que a gente perde no nosso país, né? Então, toda essa construção estrutural do racismo, que vai desde do acesso às políticas educacionais, políticas de seguridade social, que hoje a gente vê estão sendo desmontadas no nosso país, esse avanço, né, do desmonte das políticas sociais, que quem vai sofrer mais com isso é a população negra, como já sofre, como são aqueles jovens e as famílias que têm menor renda per capita. Então, isso é um processo, uma construção que, sem dúvida, quem está na frente disso são os movimentos sociais. E historicamente, como o Bruno falou, né? Então, dependendo do governo que a gente tem, né, a gente vê essas pautas avançarem, como avançaram bastante na primeira década dos anos 2000, né, com muitas conquistas, como política de saúde da população negra, como o Estatuto da Igualdade Racial e outras, né, o Plano Juventude Viva, né, que foi o plano de enfrentamento à violência contra a juventude negra, que foi construído pelos movimentos sociais e em 2007 teve um encontro da juventude negra em Lauro de Freitas, na Bahia, onde tinham muitas pautas da juventude negra, essa juventude forte, essa juventude do nosso país, que quer construir o país. Tinha muitas pautas, a primeira pauta era viver. Nós queremos viver, nós queremos que nós paremos de ser, né, as vítimas. Isso em 2007. Então, em 2012, a gente tem o Plano Juventude Viva, que pela primeira vez essa pauta da letalidade negra chega no governo federal, no governo Dilma, mas infelizmente foi só um respiro e parou. Agora, por aí. Pergunto a vocês, assim, o quanto de mobilização se ganha
de um meio torto, por um meio torto, justamente porque não se tem mais o apoio. Ou seja, quanto que se fortalece, Mônica, na hora que você vê algumas medidas sendo perdidas, né? Algumas políticas sendo desconstruídas, o movimento se encontra como e onde? É desesperador, Yasmin, assim, né? Ver esse desmonte, né, de uma luta que não fui eu que iniciei, não foi o movimento, moleque, né? Foram outros antes de mim para que eu esteja aqui. E aí você hoje perder isso, ver isso escorrer pela sua mão. Mas é isso, como eu falei antes, é a gente, com essa conscientização que antes não tinha e hoje você passa a ter, uma coisa muito mais forte, a gente não pode negar que a globalização, a tecnologia também nos colocou, né, num lugar de entendimento muito melhor, numa facilidade de entrarmos em contato um com o outro muito mais rápido que antes, para poder a gente adquirir novamente esse fortalecimento. Porque nos fortalecer para entendermos e vermos brecha para continuarmos atuando só junto. E aí, óbvio, o meu saber, enquanto um saber popular, tem que se unir ao saber do Bruno pela academia. Porque só assim, só essa via, que a gente vai descobrir brechas para novamente quebrar isso e continuarmos avançando. Por isso que eu falo termos aquilombar. O aquilombamento é isso. É o aquilombamento em diferentes idades, em diferentes saberes, mas com um objetivo, que é acabar com o racismo. Né? É isso que nós, enquanto população negra, fazemos todos os dias. E é isso que me encanta, por exemplo, houve um Café das Fortes anteontem. E aí eu ouvir dessas mães, né, a felicidade de entender a luta, entender que mesmo com a dor, ter que continuar lutando, isso para mim já é um ganho. Porque é isso que é o Café das Fortes. É a gente entender que mesmo debaixo de muitas cinzas, a gente tem que renascer. A gente tem que florescer. Eu queria deixar bem pontuado isso, que eu acho que o movimento social, como a Maya Lu, como a Mônica está falando aqui, é aonde se pautam as questões mais importantes no Brasil, não apenas hoje, mas é quem vem construindo uma série de mudanças para que a gente possa avançar nessas diferentes pautas e questões. Por quê? Por exemplo, falando especificamente da universidade, são as mulheres negras e faveladas que fizeram esse sonho, né? Que bancaram esse sonho com seu trabalho e é a minha mãe preta que me deu condições mínimas para que eu pudesse, em algum momento, fazer um prezinho comunitário, para que eu pudesse pagar ali, né, as minhas provas, para que eu comprasse um livro, para que eu tirasse uma xerox. São as mulheres negras brasileiras que investiram num projeto de universidade democrática. Então é muito importante a gente ver isso antes da política pública, né? Quem sonhou isso e quem financiou isso foi o grupo social Mulheres Negras e Mulheres Faveladas. Foram elas que bancaram do seu bolso a ida dos seus filhos pretos e favelados para as universidades. E outra coisa que eu queria falar é que é isso, eu estou na academia, mas eu estou fazendo essa ponte, entendeu? A gente já se conhece de muito tempo. Eu acho que, assim, se a gente não atacar não é uma palavra interessante, mas, assim, se a gente não discutir e desconstruir também essa invisibilização que os movimentos sociais têm na mídia, na TV, nas comunicações de forma geral, né, nos meios de comunicação, a gente não avança, porque tudo vira algo feito por outro. E o movimento social é quem vem pautando essas questões para que a gente consiga mudar as coisas. E o movimento social muitas vezes é criminalizado, né? Totalmente. Eles são atacados como pessoas responsáveis pelo atraso do Brasil. Quando, na verdade, é o contrário. O movimento social é quem está construindo hoje um futuro que o Brasil pode ser hoje. Vou pegar seu gancho quando você fala das mulheres. Final do ano que passou agora, dezembro, teve um encontro, né, chamado 30+.
porque 30 anos atrás teve o primeiro encontro de mulheres negras, onde essas mulheres, como o Bruno bem lembrou, Sueli Carneiro, maravilhosa, né? Sueli Carneiro, Jurema Werneck, Lúcia Xavier, enfim, diversas outras, Lélia Gonzalez, enfim. Então, teve esse encontro agora para meio que fazer uma reflexão desses 30 anos. E aí a quantidade de mulheres negras novas, jovens, elas mesmo ficaram, né, as que participaram do primeiro, ficaram surpreendidas de ver. E aí, as novas, as mulheres negras que estavam de 20 e poucos anos, 30, 31, como é a idade de Bruno, meu amor, doutoranda, pós-doutoranda, sabe? Então isso é muito bonito de ver. É exatamente o que o Bruno está falando. Então a gente não pode negar nunca que quem puxa todo esse, eu não digo não aprendizado, mas esse reconhecimento, essa evolução, esse primeiro aquilombamento, são as mulheres negras. É sempre as mulheres negras na frente puxando isso. Isso fica claro. O movimento de familiares não nasce com o movimento moleque. Não, claro que não. Nasce com o movimento de mães de Acari, que vai fazer quase 30 anos. É deles que nós viemos. Foram elas as primeiras a dizer, meus filhos não, eu não aceito. Não foi essa a história. Não foi assim que a polícia entrou na favela. Então, a partir disso, a gente está aqui. E é importante mudar essas narrativas, né? O Bruno trouxe essa questão da mídia. Eu quero trazer aqui para você, Maia, assim, um desafio, eu tenho certeza, o que eu vou colocar aqui para você. Mas, bom, a gente tem uma mídia que, no geral, coloca de forma muito perversa os acontecimentos no geral, tanto dos movimentos sociais quanto o que ocorre dentro das comunidades, e também retrata o negro sempre ainda no mesmo lugar, ainda não está retratando com efetividade o negro dentro do espaço universitário, sem que isso seja um grande feito, porque lindo será no momento que isso for natural, né? Onde é que entra aí? A gente está meio que caminhando já para o finalzinho do programa, mas eu quero te dar esse desafio, assim, como é que a gente começa a pensar nessa situação toda que a gente vem discutindo aqui, com as falas maravilhosas que vocês trouxeram e muito importantes, sem tocar na questão da política de segurança pública, porque quem que vem primeiro, né? Como é que a gente mexe nessa sociedade sem tocar nesse ponto? Bom, sobre essa política de segurança pública e mídia, né? Outro dia eu vi uma manchete do jornal Globo, que é antiga até, que falando até da PUC. Tiroteio na Rocinha assusta estudantes da PUC. Ou seja, né? As pessoas da Rocinha não importam, e isso é a expressão do racismo, né, como a gente está falando aqui. Então, realmente, quando a gente vê as notícias da questão da segurança pública sendo noticiadas na mídia, você não faz o recorte racial, você não faz o recorte de classe, você não faz recorte nenhum. E você naturaliza tudo aquilo. A concepção que a gente vê de novo, né, reeditada, bandido bom é bandido morto, né? Mas quem é o bandido? Qual é o estereótipo do bandido, né? E quem vai julgar esse bandido, né? E quem vai julgar esse bandido? Não, quem é o suspeito? Quem é o suspeito e quem é o jovem que... Né? Porque quando tem a notícia de grandes apreensões, né, de drogas, né, por exemplo, na Zona Sul, você fala, né, jovem de classe média é apreendido com, né, quantidade X da droga qualquer. Né? Isso tem tudo a ver com uma política de drogas, sim. E quando num espaço, né, periférico, marginalizado, na favela, é suspeito. Bandido, traficante, né? Então, isso também é pensar como que a mídia, né, e o papel da gente como profissional de comunicação nesses espaços, Mas a mídia nos criminaliza muito. Sim. Desconstruir quem é esse bandido. E até mesmo você tocou nesse ponto da política de drogas. A política de drogas hoje, a política de segurança pública, ela é relacionada com a política de drogas como um dispositivo de encarceramento, de morte, da população negra, né? Porque tem uma pesquisa muito interessante do Observatório de Favelas mostrando o perfil dos jovens, dos trabalhadores, que a gente está falando aqui de mercado de trabalho, o perfil dos trabalhadores do varejo. Porque eu acho muito interessante quando as mães começam a nominar
essa questão do tráfico de drogas como varejo, porque o tráfico de drogas mesmo, os grandes mandantes, as pessoas que realmente estão lucrando com essa situação, não são os meninos que estão nesses locais, nessas zonas de confronto, que estão ali de chinelo, de bermuda, colocando a sua vida em risco, né? Então eu acho interessante isso. Né? Claro. E nessa pesquisa do observatório, só para finalizar, estou fechando o programa, a maioria dos meninos que entram no tráfico é para ajudar as famílias. Esses bandidos são as pessoas que têm família, que têm uma mãe, que têm uma avó e que estão lá, a maioria, para ajudar a família. Vamos dizer que a gente está apoiando aqui, mas é isso, né? Mas que perspectiva isso, tem a criança que está ali dentro daquela comunidade? Há 16 anos eu comecei a falar do varejista. E assim, hoje eu me sinto feliz, claro que não, mas enfim, é uma conquista de ver que as pessoas estão percebendo que eles não são os bandidos, que bandidos são outros, né? A gente também tem que falar dos policiais negros e jovens que também morrem, que essa mãe também está sofrendo. Acabamos de ter aprovado um projeto de lei lá, né, na Alerj, sobre o suicídio dos policiais, que ninguém fala sobre isso. E que policial é esse que está se suicidando, né? Então a gente, enfim, o racismo, eu falo é muito claramente, estrutural, né? Ele pega todo mundo. É uma doença social, né, Ele gente? pega o negro, o policial, ele pega o advogado, ele pega o promotor, porque todos eles passam por racismo nos lugares no qual eles estão inseridos. Eu preciso realmente encerrar o programa, preciso mesmo, antes que tire a gente do ar aqui, no meio da conversa não vai ser bonito. Agora, vamos deixar, a conversa termina em aberto, né? Porque o tema está em aberto. Bruno, 1 milésimo de segundo. Vou falar muito rapidamente, só para a gente fechar. Já muito falou, obrigado vamos. pelo espaço. A gente está falando aqui do que um filósofo camaronês, Attili Bembe, chama de necropolítica, né? Uma política de morte, uma política de dizer quem pode viver e quem pode morrer. E aí, quando a gente fala disso, ele também diz que essa necropolítica só pode ser executada com um amplo imaginário construído sobre esses corpos, né? Um imaginário cultural sobre essas pessoas. Então, a gente precisa enfrentar, a gente precisa encarar de frente que a gente precisa construir outras narrativas. Primeiro, para de matar, né? A gente tem que parar de morrer. E segundo, vamos atacar esse imaginário que dá condições para que negros sejam considerados pessoas inferiores. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Pena que o tempo foi pequeno realmente, porque esse assunto merece muito mais tempo da nossa dedicação diariamente na mídia. Muito obrigada pela participação de vocês. E até a próxima participação, a gente vai continuar falando disso. E obrigada a você por acompanhar o nosso programa de hoje. Você pode rever essa conversa ou compartilhar esse programa. É só entrar no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. A gente tem um encontro marcado na próxima semana. Até lá.